Mais um vídeo! Que demais! Pessoal, só quem já teve um amigo, um parente ou até mesmo já se envolveu com drogas pra poder saber o que é essa bosta dentro da própria vida ou dentro da vida de uma família. O nome já diz, o nome está falando drogas. Se fosse bom, ia se chamar como? Coisa Boa ou canal Daniel Alvarenga. Tô sabendo, vai. Mas o nome, ele já dá um spoiler do que é a situação, né? Mesmo com centenas e centenas de pessoas se prejudicando, acabando com as próprias vidas, acabando com a própria família, ainda tem gente que insiste em dizer que o negócio é bom. Eu recomendo você fazer um teste. Se você conhece uma pessoa que diz que a liberação das drogas vai ser um benefício para a sociedade, eu recomendo que você faça o seguinte teste com essa pessoa. Se ela acha que é tão bom, mas tão bom, e não tem problema nenhum, pergunta para essa pessoa se ela teria coragem de dar essa droga que ela fala que é boa, que não tem problema ter a liberação, ela dá regularmente para um filho dela, ou para o pai e para a mãe dela. Mas é dar regularmente. E eu tô falando de droga, não é outra coisa não. Eu duvido que essa pessoa vai ter coragem de fazer isso. Aí fica a pergunta, né? Se não é bom pro filho dela, pro pai e pra mãe dela, por que é bom pra outra pessoa? Só que aí fica aquela questão, né, meu amigão? Para o Porchat, os amigos dele e um médico, é isso mesmo que você escutou, um médico, não tem problema liberar não. Que merda, hein? Olha só isso aqui, e depois eu vou comentar mais. Olha só como que a situação tá feia, hein? É incrível. Foi inaugurado o Maio Verde, um mês que debate a descriminalização da maconha, e a gente debate por aqui também com o psiquiatra Dartil Xavier. Seja muito bem-vindo, Dartil. Obrigado por estar aqui. Doutor Dartil, já vamos para esquentar. Para começar, as drogas são um problema mais de polícia ou mais de saúde? Esse debate começou a entrar por aí. Que lado que devia ser mais priorizado, né? Tratar o usuário ou inibir o tráfico e o consumo? Bom, eu sou médico, então sou tendencioso na resposta. Eu trabalho com tratamento de dependentes químicos há 30 anos, né? Então eu lido com as dificuldades de quem se deu mal no mundo das drogas. Ele vai falar o exemplo de quem se deu mal. Aí fica a pergunta, alguém se deu bem? Por favor, cite alguém aí pra gente. Só que a questão é o seguinte, o proibicionismo não é uma coisa que ajuda as pessoas. Por exemplo, um paciente meu que é dependente de uma droga lícita, como o álcool, ele tem uma série de problemas referentes ao abuso de álcool. Ah, sim. Olha só que belo argumento do doutor. Como a gente já tem uma droga liberada que ferra a vida de um monte de gente, por que não liberar mais uma? Olha só que belo argumento. Se ele fosse dependente de maconha ou cocaína, uma droga ilícita, além de todos os problemas da dependência do álcool, ele teria que se ver com policial corrupto, traficante, má qualidade do que é vendido, ele compra um produto que faz mal, muito mais mal para a saúde do que o produto original. Ou seja, a vida dele fica muito mais complicada. Por quê? Porque a droga é ilícita. Então, vários países do mundo já estão percebendo isso. Então, já existe a iniciativa do Uruguai, depois vários estados americanos, depois agora Canadá já legalizou. E ninguém fala do caos que está tendo lá por causa da liberação das drogas. O que é legalizar? É você realmente tirar esse mercado da mão dos traficantes e colocar na mão do Estado. Ele fala como se não tivesse um mercado negro de cigarro, de várias outras substâncias. Olha, é difícil escutar isso, né, vindo da boca de um médico. As pessoas falam muito quando começa a se falar sobre legalização, que é... Mas a gente não tá dando conta nem dos alcoólatras, nem desse monte de gente. A gente tá lidando com pessoas que fumam cigarro e estão com problemas. A gente ainda vai liberar droga para as pessoas? Então, as pessoas falam isso. Eu acho que a droga é liberada hoje. Por quê? Se eu quiser uma droga ilícita, cocaína, maconha, eu pego meu celular, eu recebo um delivery na minha casa em 15 minutos. Tá vendo? Esse médico é especialista mesmo. Ele sabe até o tempo. Ou seja, isso é liberação das drogas. Não é liberação das drogas, é o crime, é diferente. Agora, porque tá na mão do traficante. Agora, se eu tiro isso da mão do traficante, coloco o Estado gerenciando isso, eu tenho a situação do álcool. Eu posso ter um controle de qualidade, eu posso proibir a venda para menores de 18 anos, eu posso ter locais de venda, posso cobrar imposto. Posso cobrar imposto. Posso destinar a receita desse imposto às populações que historicamente foram desfavorecidas pelo tráfico. O cara vive na área, não é possível. Ele acha mesmo que se o governo cobrar imposto em cima da droga, vai destinar para o mais pobre. Ele acha isso mesmo, ele acredita nisso. Favelas, por exemplo. Posso empregar pessoas. Mas as pessoas vão falar, mas o Brasil vai conseguir gerir isso? Vai conseguir, porque o mundo inteiro consegue. E por que a gente não gere? Se a gente gere do álcool, por que não gere das drogas ilícitas? Eu acho que não assumir a legalização. Legalizar não é banalizar o uso, não é incentivar o uso.
é proteger o usuário de outros problemas além dos que ele já tem. Ou seja, só para concluir, amarrar o que a gente está falando aqui, o problema maior das drogas é a política proibicionista. Exatamente. E não as drogas em si. Manda ele falar isso pra família do Chorão, do Charlie Brown, pra várias outras mães que perderam os filhos exatamente por causa das drogas. Ele tentando, cara, minimizar os estragos que as drogas fazem na maior cara de pau, velho. Sim, claro. O Estado velho. produz um problema muito mais do que ele existe na sua origem. Meu Deus do céu. O Brasil é um modelo de redução do tabaco em termos de Organização Mundial de Saúde. É um modelo do que pode ser feito. Prevenção você só consegue fazer de droga legalizada. Claro, você não pode falar. Você vai falar prevenção de maconha? Como você vai fazer? É uma droga ilícita. Vamos dizer que você está fazendo apologia do uso. Olha a cabeça dele. Agora você falar que faz mal, que causa dependência, que pode causar esquizofrenia, o cara está falando que isso é fazer apologia. Ou seja, mudou totalmente o significado da palavra. Algum embasamento, pergunto isso porque a gente ouve também esse argumento, algum embasamento científico para dizer que maconha é a porta de entrada para outras drogas? Isso se falou durante muito tempo, se pesquisou muito e se concluiu que não existe isso. Se a única droga que tem um comportamento que poderia ser chamado de porta de entrada é o álcool. Não existe isso. Só pode ter de sacanagem. Porque eu conheço várias pessoas que entraram em outras drogas muito mais pesadas, começando exatamente pela maconha. Como que não existe isso? Fala pra gente. Porque a gente sabe que quanto mais cedo o indivíduo começa a consumir o álcool, maior a chance dele se tornar um usuário de uma droga ilícita na vida adulta. Não existe essa questão da maconha ser essa... Muita gente, a maioria das pessoas que usa maconha não migra para outras drogas, ela fica só na maconha. Doutor, tem muito caso, doutor. Você tem que analisar isso aí, hein? Porque eu conheço pessoas que dizem o contrário disso. E eu acredito que você aí do outro lado dessa tela também conheça. Eu conheço, inclusive, ex-viciados que falam isso. Maconha, dizem que... A gente até leu um dado que é assustador, né? Que é 80%, que é a droga mais usada do mundo. A droga ilícita mais usada do mundo, 80% é maconha. Sim. É incrível, né? Coisa de louco. E as pessoas precisam entender que não é que a gente vai banalizar o uso de maconha, mas de cada 100 pessoas que consomem maconha, só 9 ficam dependentes. Se você comparar com o álcool, cada 100 pessoas que consomem álcool, 15 ficam dependentes. O risco de desenvolver dependência é quase o dobro para o álcool. O senhor acredita que existe alguma característica positiva nesse modelo de combate às drogas? Não, isso foi testado, foi implantado nos Estados Unidos, a guerra às drogas, em 1970, pelo Richard Nixon. E ela foi avaliada, os americanos são excelentes em pesquisa e em avaliação. Em 1990, os americanos chegaram à conclusão que a guerra às drogas era uma guerra perdida, era falida, ela não atingiu os seus objetivos. Ela continuou por mais 10 anos por uma questão ideológica. E nós, Brasil, copiou o modelo americano que já foi avaliado como um modelo fracassado pelos próprios americanos. Ou seja, o mundo todo está voltando para uma outra maneira de abordar a questão, trabalhando com redução de danos, com outras estratégias de intervenção, seja no tratamento, seja na prevenção. Eu trato dependentes químicos todo dia há 30 anos, eu vivo isso no meu cotidiano. Eu sei o quanto é difícil essa questão. Proibicionismo não ajuda ninguém, dificulta a vida de todo mundo e fomenta o crime organizado, fomenta essa rede de tráfico. Encarceramento em massa. Exatamente. E muito injusto. A gente sabe que boa parte dos encarcerados no Brasil ficam presos durante anos em regime de prisão provisória, sem serem julgados, vão ficando na prisão durante anos sem sequer serem julgados. Você transforma um consumidor de uma droga leve, que não teve nenhum, não lesou ninguém da sociedade, você acaba com a vida da pessoa, que você bota uma pessoa dessa na cadeia por 3, 4 anos, você acabou com a vida da pessoa. E quantas vidas esse cara não ajudou a acabar? Financiando o tráfico, financiando o vagabundo. Às vezes o cara que tomou um tiro na cabeça no sinal e perdeu a vida, às vezes um chefe de família que perdeu a vida por causa de um celular, é bem provável que a arma que esse cara usou pra tirar a vida desse pai de família foi financiada pelo usuário. Vai lá e fala pra família desse cara que eles perderam um ente querido porque o usuário financiou a arma do vagabundo e o usuário não tem culpa de nada. Vai lá, fica à vontade para poder falar e tentar explicar isso. Não, e teoricamente, a nossa lei diferencia o que é um usuário e o que é um traficante. Só que eles prendem o usuário como se fosse traficante. Como é que isso é feito? É o policial que faz o flagrante. E é a palavra dele que conta. E ele tem critérios subjetivos. Na prática, o que é? Se o indivíduo é negro, mora na periferia, está mal vestido, ele vai ser considerado traficante. Quantos
policiais são negros e moram em comunidade. Essa é mais uma justificativa de colocar o vagabundo em posição de coitadinho, de oprimido. Essa política de guerra contra as drogas, que não funcionou para as drogas, talvez tenha ainda funcionado menos para a cabeça das pessoas, porque das poucas recordações que eu tenho sobre esse papo de droga na escola, era sempre diga não às drogas, droga faz mal, cuidado com a droga, Mas a droga vai óbvio, te matar, né? cuidado com a droga. É então óbvio, você é cresce óbvio. pensando toda droga é horrível, então a gente tem que proibir, porque então criou ainda uma outra questão, porque na cabeça das pessoas, a gente fala isso, muita gente tá assistindo, fala, fica liberando droga, pelo amor de Deus, é uma coisa horrível, chama droga. Fez todo mundo ter medo sem ter acesso a dados. Foi uma lavagem cerebral que foi feita na população geral. É um absurdo isso. Olha só que absurdo. Falar que um componente que você pode usar pode te deixar doido, pode te matar, ou te deixar altamente viciado e você virar um zumbi. Falar que isso é uma droga é um absurdo. Olha só que grande absurdo. Foi manipulado. Era só o que faltava, né? A gente escutar um negócio desse. E isso que você falou é muito interessante, porque tem um estudo americano que mostra uma população de estudantes americanos que foi submetido a essa política de diga não às drogas, e uma outra que não foi. O que aconteceram com esses jovens? Aqueles que receberam essa informação, vamos dizer assim, maquiavélica, botando medo, amedrontadora, de terror em cima das drogas, isso estimulou curiosidade. Depois de 10 anos, eles estavam consumindo muito mais droga do que quem não foi submetido a esse tipo de Transgressão é muito mais atraente. Exatamente. É verdade. Eu até hoje, desde que minha avó falou, não tome essa soda cáustica, meu menino, porque isso aqui mata. Eu tomo soda cáustica todo dia. Por quê? Porque ela falou que não podia. E é difícil pensar numa política de Estado mais catastrófica do que a gente tem atualmente. Mas aí você tem que pegar... E se eu pensar que pior, mesmo que a gente não consiga fazer uma política pública tão competente e eficiente, pelo menos imediatamente, é difícil pensar que piore. E Você não consegue fazer uma análise séria desse contexto se você não olhar com seriedade e respeito para a ciência. É isso. Que não é o que a gente está vendo no Brasil. E os É dados, muita né? frasezinha Não só assim, montada, mas né? o que está acontecendo. Porque vira no mundo. achismo, vira família brasileira, vira o que vai acontecer. Eu acho que a gente tem uma coisa que é muito importante da gente fazer enquanto sociedade, que é mostrar o quanto esse modelo é contraproducente, sabe? Isso eu acho que é uma lição de casa, uma missão, porque o que acaba acontecendo, na minha perspectiva, é que quando você pega essa situação, já tem o usuário lá dos americanos, tem esses meninos que foi preso por causa de maconha, eles são abusados sexualmente. Quando você traz isso pro contexto do Brasil, você ainda tem uma série de facções, esses moleques entram pra dentro dessas Fundação Casa da Vida, as cadeias numa situação horrorosa. Esses moleques, eles estão entregues para essas facções e o Estado, combatendo o crime organizado, acaba sendo fornecedor de mão de obra para o crime organizado de uma maneira voraz. Porque esses usuários que vão ser presos, eles vão sofrer um treinamento, eles vão sair agentes do crime. Tá vendo, pessoal? Não vamos prender mais. Vamos fazer o quê? Vamos mandar pra casa deles. Eles vão sustentar e ressocializar esse jovem infrator. Então tá resolvido a partir de agora. Claro, Ou seja, a escola de crime serão mortos. Sim. A política de Estado contra as drogas no Brasil é de dizimar a juventude negra, né? Olha, a gente vive em um país, segundo o IBGE, um país altamente miscigenado. A gente tem mais da metade da população de negros e pardos. Isso é dado do IBGE. Então é claro, se você pegar os dados do que mais acontece no Brasil, os números estarão entre os negros e pardos. Isso é uma questão de matemática. E ainda tirando esse fato, né, tem o fato que eles acham normal a legalização das drogas. E aí eu volto ao começo do vídeo, o que eu falei no começo do vídeo. Dessa substância para o filho deles, regularmente, ou para o pai e para a mãe. Se não tem problema, se o outro pode usar, por que quem eles amam também não pode? Será que eles teriam coragem? Aí fica a dúvida. Bom, pessoal, comenta aqui embaixo o que você achou a respeito disso. Comenta aqui o que você pensa sobre a legalização das drogas. Assista também os 2 vídeos top que eu deixei aqui para vocês assistirem. E a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.